noite, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo, você está na Transversal FM e esse é o seu programa Momento com Deus. Nós estamos felizes por você estar conosco desde esse primeiro momento. Hoje, segunda-feira, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, um assunto que requer a nossa atenção e desde já eu gostaria de convidar você para ficar conosco. Nós vamos juntinhos até as 22h55. Hoje está conosco o nosso irmão Tiago e nós vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Olha, você que está conosco, está nos ouvindo agora, que já leu, já ouviu, já viu palestras, pregações a respeito desse assunto, você é o nosso convidado dessa noite, para ouvir o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, por favor, fique conosco, a gente volta dentro de 2 minutinhos, não saia daí. De fato, eu não creio que o divórcio deveria acontecer. Não entendi, Tiago. O divórcio não deveria acontecer. Nunca foi a vontade de Deus. Na verdade, era uma dúvida que os judeus tinham. Né? Isso é antigo. Porque eles chegam para Jesus e perguntam: em que situação? Em que situação? Porque até eles tinham um certo receio. Eles que eram tão descarados com tanta coisa, né? Então, não é simples. Não é. E a gente não pode falar por preferência, né? É bem complicado isso daí, bem complicado. Sim. Tem as pessoas mais radicais, né? Na Igreja de Cristo as pessoas geralmente são mais radicais. Né, Tiago? Tem alguns irmãos que são. A ponto de ser deselegante, Tiago. Tem alguns irmãos que são mais radicais. Vamos conversando, vamos ver onde Deus nos leva. Nós estamos de volta com o seu programa Momento com Deus e nós vamos então dar início a esse tema de hoje. Tiago, boa noite. Boa noite, Raimundo, boa noite aos nossos ouvintes. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos entrando em sua casa, levando esta orientação da parte de Deus. Esperamos que o Senhor nos conduza e que nós possamos encontrar a vontade de Deus para um assunto tão delicado e tão importante quanto este que nós escolhemos tratar no dia de hoje. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você está convidado a ficar conosco para que dessa forma nós tenhamos condições então de falarmos sobre esse assunto. Nós estamos felizes de fato por você estar aí do outro lado, na sua casa. E vamos lá, Tiago. Divórcio e novo casamento. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Essa é a grande questão. A pergunta que fica: a Bíblia permite? A Bíblia proíbe? Se permite em quais circunstâncias, em qualquer momento? Uma coisa a gente tem que deixar bem claro, e é como nós queremos ter, sabe, a base para a nossa aula. A base para a nossa aula, para mim, encontra-se no livro de Malaquias, capítulo 2. O livro de Malaquias, capítulo 2, no verso 16, vai dizer o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, a gente tem que ter isso como base, como princípio. O divórcio é algo que desagrada a Deus. Deus odeia, Deus não fica contente quando isso acontece. Então, ele não precisa ser, não deve ser, nunca será a primeira opção para nós em relação a qualquer dificuldade, a qualquer situação. Então isso é que vai dar, sabe, a linha principal aqui de nossos pensamentos. Mas, falando disso, a gente quer tentar responder 2 simples perguntas. A Bíblia permite o divórcio e a Bíblia permite que uma pessoa divorciada, né, contraia novas núpcias, ou seja, possa novamente se casar, possa novamente constituir uma família com outras pessoas? Essas são as perguntas. Então, nós iremos ler bastante textos hoje, então gostaria de convidar, né, você a abrir sua Bíblia conosco para conferir se aquilo que a gente fala está realmente dentro das Escrituras. Eu vou pedir para o Raimundo abrir lá em Lucas, no capítulo 16, é o primeiro texto. A gente resolveu começar pelos textos mais simples, para depois a gente ir para os textos um pouco mais delicados ao fim, quando todo mundo já está com sono. Vamos lá, Raimundo. Lucas capítulo 16, verso 18, por favor.
Vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo de número 18. Está escrito assim: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Se a gente fizesse uma pergunta, de acordo com esse texto de Lucas, o divórcio é permitido? Não. O novo casamento? Menos ainda. Menos ainda. Se a Bíblia tratasse sobre esse tema somente nessa passagem, não haveria possibilidade alguma de divórcio. E outro casamento. Lucas está deixando bem claro, olha, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, está em adultério. Ponto. E a mulher também, geralmente a Bíblia não traz dessa forma. A Bíblia geralmente engloba, o assunto somente no homem, para levar. Mas aqui ele é bem claro, a mulher também que fizer isso, está em adultério. Então, se a gente tomar com base nisso, fica bem claro, porque quando a gente volta lá no Gênesis, quando há a instituição do casamento, não a instituição do matrimônio civil que nós temos hoje, mas a questão de homem e mulher sendo uma família, sendo uma só carne. Deus vai falar que é Ele quem une. É Ele quem une. Quando nós estamos unidos à nossa esposa, a esposa ao seu marido, a gente está unido numa linha horizontal. Então vamos pensar, a mulher de um lado, o homem do outro, há uma linha nos unindo. Mas quem une é Deus. E Deus vai ser a ponta de cima da pirâmide. Então eu estou unido à minha mulher e nós estamos unidos a Deus. Então você pode traçar um triângulo aí. Coloca Deus na parte de cima, o homem de um lado, a mulher do outro, e faz fechar um triângulo. Por mais que a gente rompa um laço entre homem e mulher, aqui na linha horizontal, nós ainda estamos ligados, porque nós estamos ligados a Deus. Eu estou ligado a Deus, minha esposa está ligada a Deus, o nosso relacionamento continua, porque quem instituiu foi Deus. E aquilo que Deus instituiu, o homem não separa. A gente vai tratar mais sobre isso mais para frente. Então, primeiro ponto, baseando em Lucas, respondendo a nossa pergunta, é permitido um novo casamento? Não, não é permitido um novo casamento. Porém, a Bíblia não para aí, certo? A Bíblia vai ter outros textos. E eu gostaria de convidá-los agora a gente ler outro texto que encontra-se em Marcos, no capítulo 10. Volte um pouquinho, Marcos, no capítulo 10. Eu gostaria de convidar o Raimundo para ler para a gente Marcos 10, de 2 a 12. Ok, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 2 a 12, por favor. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E, até o 12, E se ela divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aqui em Marcos a gente já tem um texto maior, a gente já tem mais maior, detalhado. sim. Lucas ele foi bem sintetizou bastante ali. Ele falou, não pode se separar e casar com outra pessoa, está cometendo adultério. Aqui a gente já tem um pouco do contexto, Se você for ver, a pergunta que aqueles judeus tinham era simplesmente para pôr Jesus à prova. Eles nem tinham uma verdadeira dúvida, uma verdadeira, querendo saber qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Um verdadeiro temor em relação à sua situação. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Jesus vai falar, olha,
Moisés escreveu a lei. Essa lei, qual lei? A lei da carta de divórcio, não porque era a vontade de Deus. Deus permitiu por causa da dureza dos seus corações. Deus sabe com quem Ele está lidando. Deus sabe que nós somos de coração duro. Nós realmente não conseguimos amar, nós não conseguimos manter a nossa aliança, né? Então Deus ele permite naquele momento para o povo de Israel, dizendo, olha, aquilo, se você der uma carta de divórcio, tudo bem. Mas Jesus mesmo vai explicar, olha, não era assim. Deus falou que o homem deixará pai, deixará mãe, unirá-se a sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Assim já não são dois, apenas uma só carne. Ou seja, você não separa uma carne. Não é? Se você precisa separar uma carne, isso é amputação. Isso não é uma coisa simples, é uma coisa dolorosa. Um relacionamento, quando se tem filhos, já é muito mais difícil, mas mesmo sem filhos, é uma coisa dolorosa. Há ali pessoas que em algum momento ficaram de frente uma para a outra e falaram, olha, eu te amarei, sabe, eu realmente vou te respeitar, eu vou buscar o seu interesse. O que leva as pessoas a se divorciarem hoje em dia? As pessoas elas olham para o seu casamento e falam, eu não estou feliz. Isso é muito egoísta, porque eu no meu casamento, o meu objetivo principal não é ser feliz, e sim fazer o meu cônjuge feliz. Se nós buscarmos isso, a gente tem muito mais chance de ter um relacionamento duradouro, né, Raimundo? Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente. Se nós entrarmos no casamento com esse pensamento de que a nossa necessidade em si não é ser feliz, mas sim fazer o outro feliz, aí a gente tem um bom princípio e seguindo nós temos condições de ter uns casamentos duradouros. E a gente vai encontrar felicidade quando a gente está colocando em prática, a gente está falando isso o mês inteiro, né? Quando a gente coloca em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a gente sim, vamos encontrar felicidade nisso. Viver em busca de paixões, sabe? Aquela pessoa que acredita que ela quer ser livre, né? Ela não quer ficar no seu relacionamento porque ela quer ser livre. E na verdade isso não é liberdade, isso é o contrário, é prisão. Porque a pessoa que não consegue se controlar, que ela não consegue abrir mão dessas coisas, é uma pessoa que realmente está escravizada. Agora uma pessoa que consegue, por amor de Deus, por amor ao cônjuge, manter-se fiel e manter a sua aliança, ela é livre desses desejos, ela é livre dessas distrações, dessas coisas que atrapalham tantas famílias. Então Jesus está deixando bem claro, a vontade de Deus nunca foi que o divórcio acontecesse. Mas, uma vez ele aconteceu lá e ele foi permitido, por quê? Porque o coração era duro. E Marcos, é interessante que ele termina ali, olha, não pode. Se você contrair novas núpcias, se você casar-se com outra pessoa, você estará cometendo adultério. E a pessoa que casa contigo também estará cometendo adultério. Isso é uma coisa bem clara, tá? Então, a gente vai prosseguindo aqui com os textos, porque à medida que o tempo passa, os textos vão ficando, eles começam a ter uma certa diferença. Um ponto interessante, que eu acho que é claro para todo mundo, mas não custa a gente frisar, é Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, abram suas Bíblias em Romanos 7, de 2 a 4. Vou convidar o Raimundo para ler, por favor. Vamos lá. Romanos, capítulo 7, do versículo 2 ao 4. Diz assim, por exemplo, pela lei, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Essa passagem é bem interessante. A gente tem que entender que o casamento ele não é
sabe, a ideia principal, ela é uma ilustração para uma outra ideia. Então, Paulo toma emprestado a ilustração do casamento. Ele começa dizendo que enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada a ele, certo? E a gente sabe que num divórcio, o marido continua vivo, né? Uma vez, né, perguntaram para um velho senhor se ele já tinha pensado em divórcio, ele falou, não, divórcio não, mas assassinato algumas vezes. Porque isso demonstra bem aquela ideia de que a gente está ligado até que a morte nos separe. Né? Isso daí é algo dito muito em casamento, mas é isso que Deus especificou. Porém, no passo de que um cônjuge venha a falecer, a gente está livre. A gente tem a permissão para contrair novas núpcias, tá? O que não quer dizer que eu deva desejar a morte do meu cônjuge. Igual aquele marido que orou para Deus, Senhor, eu amo minha esposa, mas o Senhor ama mais. Então leva ela para ti, leva ela para perto. Não, a gente não deve de maneira alguma desejar isso. Até porque, como nós falamos na primeira aula esse mês, a responsabilidade do marido é amar a esposa, é cuidar. Cuidar como Cristo amou. E Cristo não quis a morte da igreja, ele morreu pela igreja. E se os maridos e as mulheres tiverem esses pensamentos, o divórcio vai diminuir. Ele vai passar a ser menos interessante. Ele vai passar a não ser mais uma opção. As pessoas nos perguntam muitas vezes, em alguns casos, quando há violência física, quando há algumas coisas assim, sabe? A gente gostaria de ter todas as respostas. Eu gostaria de ter provas textuais, ou seja, né? Olha aqui. Leia nessa parte, mas a gente não tem todas as respostas. Então vamos trabalhar hoje com aquilo que a gente tem. Aonde a Bíblia calar, o máximo que a gente vai poder fazer é especular. E isso é bastante perigoso, isso já não é mais Deus falando, né? Mas aqui está bem claro, num caso de um falecimento, um dos cônjuges está livre. Então ele pode vir a se casar novamente. Então eu acho que até aqui está tudo tranquilo, né, Raimundo? Tranquilo, sossegado. Até aqui não há problema nenhum. Eu acho que as dificuldades, né, elas começam a surgir quando a gente vai para os 2 últimos textos que a gente gostaria de tratar. E eu acho que é onde a gente vai levar a nossa aula praticamente toda. Até aqui o que nós vimos. Não há possibilidade alguma de contrair novas núpcias. Eu acho que os 2 textos que nós lemos nos evangelhos são bem claros. Olha, casou novamente, está sendo adúltero. E a Bíblia vai falar que o adúltero não tem lugar no reino dos céus. Não tem, Thiago. Não tem. Isso é claro, né? Tanto aquele que adultera, quanto aquele que adultera também o seu relacionamento com Deus. Os idólatras, né? Também é uma forma de adultério, né? Sim. Bom, então nós vamos entrar nos textos mais delicados? Então vamos fazer assim. Nós vamos ouvir um louvor de 2 minutos. Você não sai daí, a gente volta já. Eu desejo Agora vai começar a esquentar. Agora. Até aqui, vamos com açúcar já. Não, até aqui tá tranquilo, cara. Mas eu acho que o problema, Thiago, é que às vezes a gente só pega essas partes. Ou assim, ou a gente só pega essa que nós já lemos e ok, ou então do outro extremo é eu pegar só aquela. E aí você limita o seu ouvinte a ficar apenas com aquilo, né? Com aquilo que já está escavado, né? Já está exposto. Mas isso é um pouco tendencioso também, porque se você tem mais textos que é contra, você tem um único texto com uma possível cláusula de exceção, por mais que a cláusula de exceção seja válida, fica bem claro que a vontade não é aquela. Isso nos ajuda a entender que o divórcio não deveria ser uma opção. Infelizmente. Então o fato de ter, vamos pensar, a cláusula não quer dizer que isso é a vontade ou que... Pelo contrário. A cláusula é pela dureza de coração. A cláusula é pela dureza de coração. É pela dureza de coração. Porque a
casamento foi aquele negócio, Deus instituiu o homem sozinho, criou uma mulher para ele. Isso é o casamento, né? Olha, um homem e uma mulher vivendo juntos. Isso é bonito, mas... Aos textos a gente tem que tratá-los. Sim, vamos lá. Vamos para 1 Coríntios 7. Olha. Aos textos e precisamos qual é o próximo? Coríntios já? 1 Coríntios, agora já vai os dois, né? De 7 de 10 a 15. Coríntios 7. Do qual versículo, Tiago? 10 a 15. 10 a 15. Ok. E aqui eu já começo a dar as possíveis interpretações, tá? Aquilo que os meus estudos me levaram a ler por aí. Ok. Eu coloquei agora porque são 9, 10 e 26, está perfeito. Não, tá bom, tá bom. Você ligou? Liguei. A minha cara atrás no microfone aqui, mas... Olha só. Então, o texto é aquele... vamos tratar e a gente termina com Mateus 19, que eu acho que é o mais complicado. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazer o aviso de que o Marcelo não está conosco hoje. Tá tranquilo. Tá com tempo. Mais uns 20 minutos dá para trocar tudo. Estamos sendo bem diretos. Meu amigo, minha amiga, nós estamos de volta com o seu programa Momento com Deus. Hoje você percebeu que o Marcelo não está conosco. Pois é, o Marcelo está em um novo horário, um novo emprego e, portanto, não estará conosco nas noites aqui na Transversal FM. Mas eu gostaria de pedir a você que continue nos ouvindo, continue conosco. O nosso propósito ainda é o mesmo, é levar até você luz sobre alguns assuntos por meio de uma reflexão bem calma, bem tranquila e especialmente baseado naquilo que está escrito. E Tiago, vamos voltar então. Hoje nós estamos falando sobre divórcio e novo casamento e perguntando o que a Bíblia diz. Nós já lemos Lucas, Marcos, Malaquias, Romanos. E são textos que não deixam margem para interpretar que há possibilidade. É isso até agora? Até agora é o que a gente viu. É isso, né? O texto é claro, quer interpretar diferente. Gostaria de saber o porquê. Mas Deus é contra o divórcio desagrada a Deus. E em momento algum até agora a gente viu que há possibilidade de divórcio e de contrair um novo casamento. Até o divórcio é uma coisa tudo bem, né? Mas Paulo vai falar então que viva sozinho. A gente não vai nem chegar a tratar disso, porque o divórcio em si, ele é uma coisa triste, ok, mas é uma escolha sua. Se você não quer mais ter um casamento, é uma escolha sua, você quer viver sozinho. Agora a questão é, quando eu vou me casar de novo? Eu posso ou não posso? E agora a gente vai entrar num texto que ele já é mais delicado, mas nós precisamos tratá-lo. Por mais que existam muitas interpretações diferentes, diversas, a gente vai entrar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu vou convidar o Raimundo para ler os versículos de 10 a 15 e vamos tratá-lo com um pouco mais de calma aqui agora. Ok, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim: aos casados dou eu este mandamento. Perdoe-me. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos.
Todavia, se o descrente separar-se, perdoe-me o versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Essa passagem também ela é bem interessante, né? Essa é interessante. Ela começa dizendo aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que, olha, aos casados dou este mandamento, não separe-se. Ok, mas você quer separar? Fica sozinho. Ou reconcilie-se. Essa é uma das coisas mais belas, a reconciliação de um casamento, é uma coisa bonita. Eu acho que, né, a gente tem um livro muito bonito no Antigo Testamento, que é o livro de Oséias. O livro de Oséias, né, a figura de Deus como um marido, ali o povo de Israel como uma mulher adúltera, e como ele queria se reconciliar, mesmo aquele povo traindo. E aí Deus, né, coloca Oséias, aquela mulher, e fala, vá atrás dela, mesmo ela já tendo se prostituído e tal, e Oséias a recebe. É um livro muito bonito, é um livro que mostra a reconciliação e o quanto Deus espera a reconciliação de casamentos partidos, né, de alianças rompidas, de carne partida ao meio, que a gente viu que é uma só carne. Então ele vai falar isso, olha, reconcilie-se, sabe? E aí Paulo está dizendo o quê? Isso é o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor qual é? O mandamento do Senhor é que realmente não haja divisão. Mas aí Paulo vai colocar a sua autoridade apostólica. E a sua autoridade apostólica é de Deus. Deus instituiu ali. E por mais que ele fale, olha, eu te dou esse mandamento, ele vem de Deus também. Mas ele não é algo que ele está tirando lá do Antigo Testamento, não é algo que ele está tirando do que ele ouviu de Jesus, ou de que tem escrito sobre Jesus. E ele vai dizer o seguinte, a partir, né, do verso 12, aos outros eu mesmo digo isso. Se o Senhor, né, não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Isso era uma coisa comum. A gente sabe que um crente ele não deve contrair núpcias com uma pessoa que seja descrente. É uma orientação bíblica, porque aí vai haver o julgo desigual. Isso é muito perigoso. Imagina eu, né, sou um cristão, caso com uma pessoa que de repente tem uma fé de outra natureza, ou até não tenha, quando os filhos nascerem, como que eles serão ensinados? Na minha fé ou na fé do meu cônjuge? Isso é muito complicado, né? O filho vai ficar ali, de repente, em nenhum lugar nem outro. Isso é bastante perigoso. A gente tem que buscar pessoas que tenham a mesma fé, até para a gente poder passar esses valores, esses princípios, essas crenças para os nossos filhos. Mas aí acontecia que as pessoas que já eram casadas, né, de repente um só se converte. Você não está ferindo nenhum mandamento, né? Seu marido ou sua esposa não aceitou, mas você aceitou. E aí você está vivendo com uma pessoa que é descrente. Neste caso, não tem que se divorciar. Pelo contrário, a gente tem que buscar influenciar, levar Cristo para a vida, né, na vida dessa pessoa através da minha atitude, da minha mudança, mostrando, olha, agora eu sou cristão. Olha que diferença isso faz. Olha quão bom é. Você só tem a acolher, né? Então Paulo está dizendo isso, olha, não se separe, não se divorcie. A mulher também, né, tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, é o marido que vai levar a santidade para a esposa. É a mulher que vai levar a santidade para o marido, porque ela vai viver a santidade de Deus. Deus vai santificá-la. E isso vai acabar, de alguma forma, respingando, né? Isso é bonito, né? Paulo vai dizer também em Efésios que, né, a gente tem que se amar para a santificação mútua. Esse é um dos propósitos do casamento. E aí vem o versículo 15, né? O versículo 15 é aquele mais complicado. Ele vai dizer o seguinte: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Ou seja, está partindo do lado descrente. Não é o crente que está se divorciando. Que está tomando a iniciativa. Justamente, ele não está querendo se divorciar. Não é ele que está pedindo divórcio. Não é ele que está transformando o casamento no inferno para que o outro também peça. Porque
certas coisas podem não ser tão sutis ou sendo. O objetivo do cônjuge que é crente é santificar. Isso já ficou escrito lá em cima. Todavia, porém, se aquela pessoa que está casada comigo não aceita Cristo e ela quer divorciar-se de mim, Paulo vai dizer o quê? Que se separa. Ok? Ok. Até aí a gente tem uma possibilidade para divórcio. E o novo casamento? Vamos continuar a leitura. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aqui tem uma questão bastante complicada, né? Há duas linhas de interpretação, tá? A linha de interpretação, assim, que é daquela onde, em hipótese alguma, um novo casamento pode ocorrer, existem pessoas com essa linha de pensamento, eles vão interpretar da seguinte maneira: olha, se o marido quer ser descrente, ele quer se separar, você está livre da servidão de tentar fazer de tudo para que o casamento dê certo. Você está livre de tentar manter a paz no seu casamento. Você está livre do jugo de buscar a santificação para o seu cônjuge. Por quê? Porque senão vocês não estão se dando bem. Você está buscando isso, o marido não quer, ou a esposa não quer, vice-versa, né? E aí as coisas começam a ficar meio uma guerra. E por causa disso, Paulo vai falar: olha, Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos em paz. Eu não quero que haja uma guerra. Se ele quer se divorciar, que se divorcie. Você está livre de tentar buscar, de fazer com que o casamento dê certo acima de tudo. Sabe? Essa é uma linha de interpretação. A segunda linha de interpretação vai dizer o que? Olha, se o seu marido descrente, ou sua esposa, seu cônjuge quer divorciar-se de você, você está livre da servidão do casamento. Você realmente está liberado para contrair novas núpcias, para procurar uma outra pessoa e com ela casar-se. Então há essas duas linhas de interpretação. Ambas têm o seu lado bom, ambos têm o seu fundo, sabe? Assim, os seus argumentos convincentes, eu diria. Então, qual é a nossa posição em relação a isso? Né? Como eu disse para o Raimundo mais cedo, eu não vou querer ficar em cima do muro. Né? No meu ponto de vista, o que Paulo está tratando aqui é realmente da servidão do casamento. Você está livre porque aquela pessoa não quer. Porque se ela contrair núpcias com outra pessoa, ou se ela tem um relacionamento com outra pessoa, né, a gente vai estudar isso mais para frente. A gente acaba tendo uma outra possibilidade. Eu acho que sim, em momento algum, eu acho que o crente deveria deixar de lutar pelo seu casamento. Por mais que esteja uma guerra dentro de casa. Por mais que, sabe, o inferno esteja ali. Satanás tomou conta mesmo. Instaurado. Eu acho que não há um momento que você possa falar: olha, não, desista, joga a toalha. Eu acho que não condiz muito com os ensinos de Paulo ou da Bíblia. A gente tem que sempre se esforçar e sempre buscar, né, que haja paz e que sim haja a restauração do casamento. Não sei quanto ao Raimundo, o que ele pensa a respeito. Eu tenho avaliado, especialmente no âmbito assim, da saúde e tal, que o divórcio tem se apresentado hoje como um suicídio. Né? O suicida é alguém que não quer tirar a própria vida, ele quer resolver o problema. Mas como ele às vezes tem alguns picos de emoções, ele acaba rompendo com a realidade e aí ele acaba suicidando-se. Então, se hoje o casal ele instala-se aquela dificuldade, o divórcio passa a ser uma opção, acho que na tentativa de resolver o problema, né? E vamos pensar, se um lado é cristão, ele deve ter em mente que o ideal de Deus não é isso e que o divórcio seria aí o suicídio, ou seja, acabar com o problema de uma forma inadequada. Né? Porque hoje você pode contar com toda a igreja, né? Então, o casal tem essa liberdade de chegar a qualquer irmão e dizer: olha, eu gostaria de ajuda, né,
Aconselhamento. Aconselhamento. Há muitas pessoas capacitadas para nos ajudar. Para que no meio cristão não haja e não houvesse, vamos pensar assim, essa possibilidade, porque esse é um tipo de suicídio, essa é uma opção de resolver o problema, mas de forma inadequada. Eu acho que a gente pensar em divórcio e achar que eu vou arrumar um outro casamento, eu vou ser feliz, a gente vai estar só trocando de problema. Ou a gente vai estar adiando um outro problema mais pra frente. Exatamente. Porque, sabe, aquele momento do começo da relação, você não enxerga muito mesmo. Você está tão encantado com as coisas belas que você vê, que você não enxerga os defeitos. Mas o tempo vai passando e aquele encantamento, porque a gente geralmente só quer aquilo que a gente não tem. Aquele encantamento ele vai diminuindo e as coisas que não nos agradam começam a ficar maiores. Então isso é bastante perigoso. Não adianta a gente achar que vai ser feliz, sabe? Abrindo mão dessa aliança que nós fizemos. Temos que fazer de tudo. A pessoa tem que olhar para dentro de si e falar, eu esgotei todas as possibilidades que eu tinha, será que eu fui atrás de todos os recursos? Acho que não, dificilmente a gente faz isso. Dificilmente a gente vai até a última instância. Não vai. Então há salvação para o casamento. Eu digo isso, há sempre salvação para o casamento. É claro que precisa partir dos dois. Sim. Sempre vai precisar partir dos dois. Não adianta quando um não quer. Dificilmente vai dar certo mesmo. Agora eu tenho certeza e absoluta, debaixo da vontade de Deus, com ambos querendo, o casamento vai se restaurar, vai dar certo, seja lá qual foi o problema que enfrentou, se está disposto a deixar para trás, que também tem isso, Tiago. se está realmente disposto a deixar para trás, puxa, Deus nos perdoa. Quem somos nós para negar o perdão? Então o perdão é uma das coisas realmente mais difíceis, né? Pedir perdão é fácil, eu acho que perdoar realmente é bem mais complicado. Por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Mas aqui eu entendo que há essa cláusula. Eu acho que a pessoa, uma vez que o cônjuge, né, que não é cristão, ele quer se divorciar, ok, eu fiz tudo que eu podia, eu deixei bem claro que não é o que eu quero manter o meu casamento, eu quero continuar com aquela aliança que eu fiz diante de Deus, ok, mas ele não quer. O que eu vou poder fazer? Aí eu tenho a possibilidade. O que é mais seguro nesse caso? Ficar sozinho. O que é mais seguro? Ficar sozinho. Mas esse é um mandamento muito difícil. Muito difícil. Jesus deixou isso bem claro. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A gente vai ler daqui a pouco. Não é para todo mundo. Se você consegue, sabe? Paulo até vai falar, é até melhor para você servir a Deus. Se você consegue, permaneça assim. Tá? Agora, se você não consegue, eu enxergo nesta condição uma cláusula. Tá? Posso estar errado? Posso, mas é o que a Bíblia está nos mostrando. Ok. Tiago, quem me conhece sabe da admiração que eu tenho por aviação. E em teologia é um negócio interessante que faz com que a gente amplie nossos horizontes a ponto de a gente aprender e aplicar uma coisa em uma área, por exemplo, bons voos, além de toda a operação e tal, tecnologia das aeronaves, mas o sucesso do voo depende assim, também, em grande parte, do checklist. E o checklist é feito na cabine, entre os dois. Então, eu acho que nessa questão do versículo 15, um bom checklist é interessante, é válido. Ver se fez tudo direitinho, na hora certa, né? Ver se esgotou tudo. Não é? Vamos ver, vamos. E aí eu acho que isso ajudaria bastante. Faça um checklist para ver se ainda há recursos. Né? Vamos ver se ainda há recursos. E é bom saber que em Deus há sempre um recurso. Há sempre um recurso. A gente tem que ter em mente, por mais que tenha ali a possibilidade, Deus desagrada-se disso. Por mais que a possibilidade exista, é algo que vai desagradar a Deus. E tudo que nós não devemos querer em nossas vidas é desagradar a Deus. A gente sabe que o pecado é o que pregou o nosso Jesus na cruz. E o que eu menos quero é continuar batendo pregos na mão dele. Então, vamos se esforçar o máximo possível. O máximo possível. Como o Raimundo falou, faça tudo que está ao seu alcance, não um pouquinho além, sabe?
peça ajuda em oração, procure pessoas capacitadas, faça uma terapia de casal, uma orientação cristã, porque tem terapia de casal que fuja, por favor, tá? Fuja. Minha esposa, certa vez, ela procurou uma psicóloga e falou, nunca mais volto. Porque realmente as pessoas que não têm a família como algo importante, ou Deus, sabe, é perigosíssimo, é perigosíssimo. Mas aqui a gente tem esse texto, eu acredito que a gente esgotou aí, sempre que a gente falou, o que está nos norteando aqui, Deus odeia o divórcio, tá? Mas aparentemente a gente tem uma possibilidade de interpretação aqui dessa condição para divorciar e casar-se novamente. Concordo que há também a interpretação de que isso não é válido, tá? Não é uma responsabilidade minha, no fim das contas, definir nada para a vida de ninguém. Eu sempre oro e converso com a minha esposa, espero que eu nunca precise passar por isso. Né? Eu sinto por quem passa, só quem passa sabe das dificuldades, só quem enfrentou, só quem, sabe, tem um casamento diluído, sabe como realmente isso é delicado. E nós, acima de tudo, não queremos ser de maneira alguma juízes ou preconceituosos em relação a qualquer coisa, sabe? Queremos que a família seja honrada, que a família seja colocada diante de Deus. Vamos para o texto mais complicado agora? Vamos. Deixa eu só pontuar, Tiago, com a sua ajuda, que nesse caso aqui ele está nos apresentando o casamento misto entre um não crente com um cristão. Okay. Okay. Isso aqui é claro. E é sempre a possibilidade quando parte do não cristão. Não há possibilidade de outra maneira. Tá? Quando ambos são cristãos... É outro cenário. Você não tem isso aqui, certo? Você não pode... sabe, não cabe. Minha filha tem aqueles negocinho cubo que você vai colocando as pecinhas, sabe? E não adianta você querer colocar o quadrado no triângulo, ele não vai entrar. Aqui é claramente quando o descrente pede o divórcio, tá? Agora vamos para o texto mais complicado. Vamos lá. Eu acho que o texto mais assim delicado para tratar desse tema está em Mateus, Evangelho de Mateus. Eu acho que é o mais completo também. Capítulo 19. É uma leitura um pouco longa. Vou pedir para o Raimundo ler do 3 ao 9. Por favor, Raimundo. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Que diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse texto é bastante semelhante com o de Marcos, né? Sim, bastante. Exceto por uma exceção. exceto por uma exceção. Pequena exceção, né? Marcos e Mateus, eles têm o mesmo relato ali. Mas quando chega no versículo 9, eu lhes digo, isso aqui Jesus dizendo, o Senhor, quem instituiu o casamento, certo? Quem tem autoridade para decidir qualquer coisa a respeito. Todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, certo? E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Novamente, nós temos duas linhas de interpretação. O problema aqui está na palavra imoralidade sexual, desculpa. O problema está aqui.
Quando eu leio esse texto, eu interpreto da seguinte maneira: olha, se uma pessoa se divorciar porque ela foi traída e ela contrair novas núpcias, ela não estará em adultério. Porque o contrário é o que é explicado. Se ela se divorciar, exceto por imoralidade sexual, e se casar novamente, vai estar cometendo adultério. Tá? Então a gente tem uma afirmação para dizer aquilo que é diferente disso, que é o permitido. Então eu entendo dessa maneira. Algumas pessoas vão dizer que o problema está na palavra imoralidade sexual. Isto aqui é uma tradução da palavra porneia. No grego era uma palavra muito genérica, que significa todos os tipos de atos sexuais ilícitos. Tá? Vamos tratar dessa maneira. O que muita gente interpreta? Eles interpretam que aqui não está falando sobre casamento. Jesus não está dizendo sobre duas pessoas casadas, mas duas pessoas que a gente tem hoje como amaziadas. Vamos pensar dessa forma. Então, no caso de quando as pessoas estão unidas, mas não estão casadas, aí é permitido. Fora isso, é adultério. Mas eu acho que isso é um pouco difícil. Eu acho que no contexto não faz muito sentido. Porque os judeus chegam diante de Cristo e falam: olha, é permitido divorciar da mulher? A pergunta foi clara, a pergunta está deixando um casamento ali, né? E aí Cristo vai dar uma resposta: olha, qualquer um que se divorciar, a não ser que não seja casado, está cometendo adultério. Eu acho que não faz tanto sentido assim. Mesmo você pegando essa linha de argumentação de que Jesus está dizendo isso, não encaixa no contexto do texto. O contexto do texto era, eles tinham uma dúvida em relação a algo lá do Antigo Testamento sobre a carta de divórcio. A carta de divórcio era para quem estava casado. Se você não estava casado, você nem de carta de divórcio você precisava. Você já tinha uma relação ilícita ali, né? Então eu acho que não faz muito sentido. É claro que uma relação ilícita, não é nem que ela pode se dissolver, eu acho que ela deve se dissolver. Ela não deveria acontecer. Então eu acho que aqui também parece que nós temos uma segunda cláusula. Uma cláusula que diz: olha, você está sendo traído, você tem direito a casar-se novamente. A pessoa que traiu, ela não. Porque ela, né, como diz Jesus, ela não está neste contexto, não está dentro de todos aqueles parâmetros, então ela, se contrair novas núpcias, ela estará sempre em adultério. É bastante delicado, porque a carne está sendo cortada, novamente não é algo bom, é algo que desagrada ao Senhor, mas uma pessoa que foi traída, ainda assim a vontade de Deus é que ela se reconcilie. Isso a gente tem que deixar bem claro. A vontade de Deus é que ela se reconcilie. Se ela é capaz de fazer isso, quem sou eu para dizer? Eu não sei se eu seria capaz, né? Mas a questão é: qual é a vontade de Deus, não é a minha. Então isso é importante a gente deixar claro. A parte traída, ela passa a ter direito de casar-se novamente. A parte que traiu, infelizmente, ela dificilmente vai se reconciliar, porque se ela está casada novamente, é lícito, aquele relação não pode mais, né? Então eu acredito que são as únicas duas maneiras que Deus permite que um novo casamento aconteça. Tanto num caso de o marido descrente pedir divórcio, quanto no caso de seja os dois crentes ou não, quando há o adultério por parte do outro. Eu estou livre se o meu cônjuge me trai. Se não basta eu trair. Existem algumas linhas de pensamentos que quando há traição, ambos podem, mas aí fica muito fácil. Aí perde o sentido. Nossa, a carta de divórcio passa a ser uma traição. Ó, traia que você está liberado. Sabe, não condiz muito com a questão de que Deus uniu, o homem não separe. Então eu acredito que o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso é isso. Nossa. Há aquela questão também, né, em Coríntios vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É importante a gente falar sobre isso, tá? E o que você tem no passado é passado, tá? É uma vida nova daí pra frente. Eu creio nisso, mas eu acho que isso é um pouco perigoso. Eu acho que isso é um pouco perigoso. O contexto não está falando sobre casamento, ok? Ali é sobre os nossos pecados, sobre as nossas ofensas.
Mas no sentido de que eu não era cristão e eu tinha um casamento destruído e agora eu me converto junto com a minha esposa, eu concordo com isso. Mas eu sempre gosto de pensar em como quebrar as regras. Vamos pensar no seguinte: uma pessoa que é cristã se divorciou. Se divorciou porque ela traiu, ok? E aí ela não tem permissão para casar de novo. E ela vai casar-se comigo, que não sou cristão. Aí eu me converto. Só que assim, aquilo que era pecado, não deixa de ser pecado. Se eu era um ladrão, não é porque eu me converto que roubar passa a ser correto. Eu ainda estou me relacionando com uma pessoa que não tem permissão para ter relação. Então assim, é muito difícil dar uma resposta muito simplista, porque há certas condições que fogem a essas regras. Então é um pouco delicado esse ponto de aqui quem está em Cristo, nova criatura é. Eu acho que independente disso, se ele estava numa relação, mesmo depois de convertido, continua numa relação que não é lícita, segundo aquelas cláusulas que nós vimos, seu casamento é um adultério. Então, mesmo ele sendo uma nova criatura, ele continua cometendo adultério. Então, eu entendo dessa maneira, tá? É isso que eu tenho a dizer. Eu acredito que é isso que a Bíblia nos fala a respeito desse tema. Muito bem, muito bem. Bom, meu amigo, minha amiga, agora são 10h57 e você percebeu que a hora passou rapidinho hoje, não é? O assunto, quando o assunto tem esse teor, né, e a qualidade com a qual foi explanada aqui, a hora realmente passa muito rápido. Bom, Thiago, olha, muito obrigado. Eu sei que você já expôs esse assunto antes e foi elogiado, e eu estou com esse mesmo espírito de elogiar-te, e as pessoas que estão em casa também certamente estão nessa vontade. Se elas tivessem agora, elas elogiariam pela forma com a qual você conduziu esse assunto, porque esse é um assunto que é delicado, né? É um assunto que facilmente você assume a posição de juiz, e isso você não fez, né? No sentido de isso pode, isso vamos fazer, isso, né? Você apresentou de uma forma muito bacana, e puxa, eu ficaria até meia-noite aqui falando sobre esse assunto, mas vamos ficando por aqui. Então, uma explanação muito boa, certamente você ouvinte nunca tinha ouvido sobre esse assunto dessa maneira, clara, tranquila. Então, Thiago, muito obrigado. Na quarta-feira nós vamos falar sobre Jesus, o Supremo, um parecer jurídico da sua autoridade. Mondêncio estará conosco, e na quarta-feira nós vamos anunciar os próximos assuntos de março. Eu peço que você anote aí, coloque no celular, escreva no post-it, cole na geladeira, que o nosso próximo encontro será na quarta-feira. Thiago, muito obrigado, Deus te abençoe sua família. Quer mandar um abraço para alguém? Sim, eu gostaria de mandar um abraço para minha esposa, dizer para ela não se divorciar de mim, eu vou buscar não me divorciar dela. Eu agradeço a oportunidade, quero deixar sempre bem claro que a gente não é dono da verdade, a gente apenas não ficou em cima do mundo. Eu coloquei a minha interpretação, mas ela pode ser errada, e eu oro para que a sua vida você não tenha que passar por uma situação como essa e tenha que tomar essa decisão. Busque sempre a reconciliação, né, seja lá qual for o problema, se você acha que é capaz, né? Então, que Deus abençoe o seu casamento, sua família. Nós atravessamos esse mês falando sobre esse tema. Ficamos felizes e esperamos que algo de bom tenha entrado para a sua vida e que você tenha tido algum tipo de crescimento. Fique na paz do Senhor. A gente se vê em breve, na segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Muito bem, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus.